um assunto que chama a atenção de todo mundo, não só conservadores, mas todo mundo gosta de receber aquele dinheirinho a mais, e é por isso te chamei aqui hoje. A gente tem um cenário mais pessimista hoje, mas, e aí, como eu adiantei, né, complexo isso aí, né, porque se pensar em dividendos, você tem que pensar um pouquinho mais a longo prazo, e aí está o trabalhão de vocês, analistas, né, para analisar o cenário e esse mercado, né, esse cenário muito dinâmico que a gente tem hoje, né. E aí a pergunta dos milhões, como é que está a perspectiva aí para os dividendos do segundo semestre? Tem aí, já adiantei ontem com o Matheus, tem essa questão da reforma tributária, mas um pouquinho mais lá para frente também, que pode afetar os dividendos. Mas como é que vocês estão olhando agora para julho e segundo semestre? Olha, Paulo, para falar bem a verdade para você, a expectativa de dividendos ela não muda muito para as empresas que a gente considera vacas leiteiras, né? Então, tem que saber diferenciar bem aqui como é que funciona o mercado. A gente tem empresas que nos momentos mais difíceis, de juros elevados, de uma possível recessão, um mau humor de mercado, empresas que têm um pouco mais de dificuldade de pagar dívida, de crescer, enfim, tem alguns problemas aí relacionados à própria economia. E, por outro lado, existem empresas que conseguem atravessar bem qualquer tipo de cenário. Lógico, às vezes tem um pouquinho de queda de receita e tudo mais, mas normalmente são empresas que conseguem gerar muito caixa mesmo nos momentos mais complicados, né? Então, esse tipo de empresa, que a gente costuma chamar no mercado de vaca leiteira, né? Inclusive na Empíricos a gente tem uma série chamada Vacas Leiteiras, né? Esse tipo de empresa costuma atravessar bem mesmo esse cenário difícil. E um dado legal é que no ano passado, que foi um ano muito difícil para o Ibovespa, né? O Ibovespa caiu no ano, foi um ano em que a nossa série superou bem o mercado, né? Justamente por causa disso, porque nesses momentos difíceis, o mercado ele costuma ir atrás justamente dessas teses geradoras de caixa que tem dá uma sensação para o investidor de segurança mesmo, né? De que o valor da empresa não vai cair 50%, 70%, como a gente viu aí em diversos casos que a gente viu na Bolsa no ano passado. Essas empresas, por outro lado, elas conseguem atravessar esses momentos mais difíceis com muito mais estabilidade. Então, acho que essa pergunta dos dividendos no segundo semestre, de verdade, para as empresas que a gente gosta focadas em geração de caixa, as boas pagadoras de dividendos vão continuar pagando dividendos no segundo semestre da mesma forma, né, independente se o cenário piorar um pouco, se a Selic demorar um pouco mais de tempo para cair e assim por diante, né? Mas sempre tomando cuidado com isso, né? Nem toda ação é uma boa pagadora de dividendo. Perfeito. E aí você deu esse cenário positivo. Queria agora já perguntar aqui, que eu vi que tem novidade na carteira, né, para esse mês de julho. Qual que é? O que você tem a dizer? Por que vocês escolheram? Conta mais um pouquinho aí qual é a empresa, qual é essa ação escolhida aí para dividendos agora. A gente colocou a Telefônica Brasil, né? O mercado conhece mais como Vivo, essa mesma aí, provavelmente você tem um celular que é da Vivo, ou Vivo Fibra em Fibra. casa, enfim, isso. Historicamente, a Vivo era uma excelente pagadora de dividendos, né? Enfim, é uma empresa que tem uma posição de mercado muito relevante, é a melhor do setor. Eu sei que muita gente tem problemas, né, com o setor de telecomunicações como consumidores, mas no relativo, a Vivo historicamente tem uma relação melhor, né, até em questão de pontuação e tal. Historicamente é uma companhia que paga muito dividendo, só que esses últimos anos têm sido anos bastante transformacionais no setor, né? Então é um setor que era bastante estável, né? E nos últimos anos a gente começou a ver aí a entrada do segmento de fibra, a chegada do 5G e também a falência da Oi, né? Então, todos esses novos cenários acabaram trazendo para a Vivo e também para as competidoras, né, um cenário de
necessidade de maiores investimentos. Então, a companhia precisou começar a investir mais em expansão nesses novos segmentos, né? E além de precisar investir na Oi, que foi um investimento relevante. E o que isso significa? Significa que ela precisou dedicar mais dinheiro para crescer do que normalmente acontecia antes, que ela distribuía essa geração de caixa para os acionistas na forma de dividendos, né? Soma isso um período em que a Selic subiu muito. Então, esse endividamento maior acabou pesando também no lucro líquido, né? Porque o lucro é o acionista ele recebe depois do pagamento dos juros para o banco, né? Então, acabou que esse aumento dos juros prejudicou também o lucro e, consequentemente, os dividendos. Então, essa soma de coisas acabou atrapalhando um pouco aí a distribuição de dividendos da companhia, e isso acabou pesando também aí nas cotações da ação nos últimos anos. Então, a gente entende que o papel estava meio largado e que, pensando num prazo maior, aí, né, lógico, a gente nunca sabe o que vai acontecer nesse mês, no mês que vem, mas pensando num prazo maior, a gente entende que esse próximo ciclo da Vivo seja um ciclo, na verdade, de redução de endividamento, redução da necessidade de investimento e aumento da capacidade de pagamento de dividendos para os acionistas. Então, por isso que a gente trouxe essa empresa que, na verdade, ficou meio esquecida aí, porque o mercado é assim, né? Ele olha lá quanto que pagou no último ano, faz um filtro, e as que mais pagou é a que ele vai investir, não olha para frente. Que vai para o próximo ano. Exatamente. Então, a gente, na verdade, tenta antecipar esse movimento, porque aí isso acaba se refletindo bem aí no preço das ações, né? Se ela começa realmente a pagar mais dividendo do que o mercado está esperando, o mercado reprecifica isso e acaba ajudando as ações, além também do maior pagamento de dividendos, né? Então, já que você falou aí da questão dos dividendos e desse potencial de valorização, né, da Vivo, como é que vocês estão enxergando para isso, assim, em termos de potencial mesmo? A gente aqui não trabalha muito com preço-alvo, né? Mas Sim. a gente gosta de dar uma olhada no relativo, né? A Vivo é uma empresa que historicamente negocia a 4,5 vezes EV/EBITDA, né? E hoje está num patamar abaixo de 4 vezes. Então, só aqui, e eu entendo que com essa retomada e essa redução dos múltiplos, provavelmente é justamente por essa redução nos dividendos, porque o mercado acaba deixando um pouco de lado, tem um que a gente chama de de-rating, né, que é quando a ação perde ou os múltiplos delas caem um pouco aí, porque o mercado passou a gostar menos delas. Se ela só voltar para essa média aí, a gente já teria aqui coisa de 10, 12% de upside, né? Mas algo que a gente está vendo nesse momento, nesse ano, coisa de 6% de dividend yield, mas com chances de vir até um pouco mais do que isso. Então, sim, o papel na casa dos R$50 não seria nenhuma surpresa, e a gente entende que esse é um valor que seria o mínimo justo aí, digamos assim. Mas, claro, tem outras opcionalidades, a companhia já propôs uma redução de capital que pode turbinar esse dividendo para o acionista. Pode ser que a queda dos juros seja um pouco mais rápida e esse pagamento de juros para os bancos também diminua e proporcione um maior pagamento de dividendos. Então, muita coisa aqui, mas a gente entende que nesse momento o papel está bastante barato.